Iniciamos a nossa live de quarta-feira. Nós encerramos mais uma série de assuntos que nós temos a conversar aqui. E a última série foi uma carta que eu escrevi ao Augusto. A última live, para mim, foi uma das melhores lives que eu já trabalhei aqui com vocês. Nós falamos de Jesus, nós falamos de vários assuntos que eram muito importantes. E não abandonei não, tô na live. Cliente passando aqui. Eu tô numa live agora, depois a gente se fala. Pessoal, lembrem-se que aqui é um treinamento de vida real. Tem uma cliente passando aqui atrás de mim, está sendo atendida pelo escritório e deixando claro para vocês que aqui é um treinamento para a minha equipe. No Pacheco e Reis, treinamento constante é uma regra. Nós, às vezes, não gostamos de treinamento, às vezes nós não gostamos de parar para aprender e desenvolver a gente como pessoa, mas aqui isso é regra. A gente está aí a todas as semanas fazendo treinamentos esses que nós falamos de diversos assuntos. Eu preciso criar uma nova série para a próxima semana. E aí hoje, quando eu acordei e imaginei o que eu iria trazer aqui para vocês, eu falei assim, cara, eu preciso levar para minha equipe o que eu aprendi com a imersão. E, logicamente, eu, Emanuel, a maioria dos assuntos que está ali ou foram, inclusive, criados por mim ou foram desenvolvidos por mim. Então, a princípio, nenhum desses assuntos era novidade. Exemplo, a gente foi lá e ouviu a Victoria falar sobre receita recorrente. Quem começou isso no escritório foi eu. Então, isso não era um aprendizado, apesar de eu revisitei vários temas ali e vi isso na ótica de outra pessoa. Muito legal. Cultura, aprendi bastante com a Camila, mas eu trouxe assuntos aqui que foram aprendizados para o Emanuel como uma pessoa, como empresário e como um homem de negócios. E a minha primeira lição que essa imersão ensinou é: vence o jogo quem executa primeiro. No mundo real, as ideias não valem nada se elas não forem colocadas em prática. Vocês aqui estão cheios de ideias, as pessoas que estão nos escutando aqui estão cheias de ideias, mas sabe quanto que vale as ideias de vocês? Bosta nenhuma, para não falar o P nenhuma, tá? Ideia não vale nada. Nossa, o Renan tem uma ideia super maravilhosa, Renan. Enquanto você não executar, não vale nada. O Thales Gomes fala uma frase que eu adoro, ele fala que um saco de ideias vale 1 centavo. Não vale nada. Agora, execução vale muito. Todos têm ideias geniais no banho, no trânsito e numa conversa de bar. A diferença entre quem tem resultado e quem apenas sonha está na ação. Então assim, nosso neto chegou com uma ideia aqui. Cara, não executa, não serve. Aí, nossa, a Maria Eduarda, ela traz cada ideia legal, né? Sério, vai continuar vivendo de ideias. Ideia não paga boleto. A imersão deixou isso ainda mais claro. Quem executa primeiro ocupa um espaço no mercado. Testa hipóteses, ajusta a rota e chega antes. Enquanto muitos estão planejando o plano perfeito, outros estão vendendo, atendendo clientes e faturando. Essa para mim foi a primeira grande lição. Eu conheço outros advogados que falavam de imersão, que falavam de eventos presenciais em Juiz de Fora e um cara veio me falar assim, parabéns, cara. Você não tem ideia, foram 10 anos que eu pensei em fazer isso. 10 anos que eu tinha a ideia de fazer exatamente o que você fez. Falei, caraca, que maneiro, hein, cara? 10 anos que você tá pensando? Ele é. E assim, 10 anos que eu não tive coragem de fazer. E aí, essa é a primeira lição para quem tá aqui dentro. Pega a sua ideia e executa. Não tem outro jeito. E todos os meus aprendizados, eu fui entender que eles estavam lá no livro de Provérbios. E aí, esse aprendizado, lá em Provérbios 14, 23, diz assim, o trabalho duro traz recompensas. Falar demais traz pobrezas. Olha que legal. Tipo, Salomão, há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, aliás, há 3.000 anos atrás, mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo, o cara já sabia de algo que a gente está descobrindo agora e aprendendo agora. Olha como que nós somos limitados, né? Mas o cara foi lá e executou. Então a reflexão que fica, e essa é a minha primeira lição, é a execução não precisa ser perfeita, ela precisa ser feita. E quanto antes, melhor. A primeira lição para mim, para o Emanuel, sobre o que eu, Emanuel, aprendi com a imersão é: vence o jogo quem executa primeiro.
Nós vamos ter várias ideias para o ano de 2025, para o ano de 2026. Quem estava lá na imersão, eu não tenho dúvida de que eles tiveram várias ideias, mas insight não paga boleto. Se o cara não pegar e não executar, não dá certo. Ponto. Primeira lição. Segunda lição, que vem também com a fala da mesma pessoa. Medo. Faça com medo mesmo. Todos nós temos medos. Para quem não está aqui, porque aqui dentro a gente tem logicamente uma outra dinâmica, quais eram os meus medos? Nossa, será que eu vou fazer uma imersão e será que isso se paga? Será que a gente vai conseguir pagar? Será que vai ter gente querendo comprar? Será que a gente consegue entregar um negócio de qualidade com a qualidade do Pacheco Reis? Será que a gente vai travar a nossa operação? 1 milhão de medos, pô. Um monte de medos. Quem lembra disso? E aí, a lição número 2 é: esperar a coragem chegar é a desculpa perfeita para nunca sair do lugar. A verdade é que a coragem não é a ausência de medo, é a ação apesar do medo. Na imersão eu vi muitos advogados darem passos que estavam adiando há anos. Lançar produtos, criar estratégia, aparecer nas redes sociais, tudo isso mesmo tremendo de medo. E adivinha? É aí que o crescimento chega. E mais uma vez, eu também busquei um Provérbios, lá de Salomão, que pudesse justificar o meu aprendizado. Por quê? Porque eu entendi que eu não penso nada novo. Mas eu entendi que quando eu tiver uma ideia, eu preciso executar e eu vou ter medo. Gente, hoje a minha vida está bem resolvida, o Pacheco Reis está bem resolvido, mas a gente precisava de algo novo. E aí a gente executou e executou com medo mesmo. E aí o Provérbios diz assim: quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Provérbios 29, 25. Segunda lição que eu aprendi nessa imersão. Primeira é execução, segunda é faça com medo mesmo. Terceira lição, lembrando que a gente tem aqui 15 minutinhos só, então eu tenho que correr, porque as reflexões vão aos montes. Talvez esse cara que falou comigo lá, que ficou 10 anos pensando e tendo a ideia, ele tinha medo. Medo do que os outros vão pensar, medo do que os outros vão falar, medo se vai dar prejuízo. E a gente está aqui agora comemorando. Foi do caralho. Foi do caralho. Tem como falar que aquilo foi mais ou menos? Tem como falar que foi bom? Olha que legal, cara. 3. Branding. Essa é o meu último item lá dos meus 9 pilares de vendas high ticket. E para mim a imersão foi uma sedimentação desse 9º item, que é: cada centavo investido em marca retorna multiplicado. Reforço de marca não tem nada a ver com gasto. Reforço de marca tem a ver com investimento de longo prazo. É construir percepção, autoridade e confiança. Ativos invisíveis que viram dinheiro real. Na imersão reforçamos que a marca forte vende antes da proposta chegar. Quantas vezes a gente já viu aqui clientes fechando com o Pacheco Reis antes da proposta chegar? E sabe o que aconteceu? Todos os lugares que eu fui na academia, eu fui no bar do Biel, eu fui na delegacia da Polícia Federal e tinha gente falando assim: vocês fizeram uma imersão muito maneira. Vocês acreditam nisso? Lá dentro da delegacia da Polícia Federal, eu e o Pedro, eu fui na Chimarrão almoçar com um cliente ontem. Foi ontem que a gente almoçou tarde? O garçom veio parabenizar o Emanuel e o Pedro pela imersão. Vocês têm noção do que é isso? A gente não tem noção do que a gente constrói em relação a isso. E eu falo branding, logicamente, da sua empresa, mas o branding pessoal também. Sabe por quê? Porque o cara estava me cumprimentando ali como se eu fosse uma celebridade. E quando eu mostrei para ele que eu não sou, que eu sou um ser humano legal e que eu estava muito interessado em ouvir, ele: porra, que legal, cara, você é mais legal do que eu imaginava. Construção de marca. Marca sólida atrai melhores clientes, fecha contratos mais caros, isso está lá inclusive na minha palestra na imersão, e sustenta negócios por décadas. O Neto lá na imersão ele falava sobre a diferença de Montblanc para Bic. Vocês conseguem entender que existe uma diferenciação de posicionamento muito grande entre o que é uma Bic e o que é uma Montblanc, mas que ambas têm uma marca consolidada? Um tem uma marca consolidada de eu vou fazer o básico bem feito, e faz isso há décadas. A outra vai fazer algo extremamente luxuoso, que mostra poder, mas ambas têm uma marca. O problema é não ter a sua marca. E a sua marca pessoal também. Imagina,
passar desapercebido num lugar que ruim. E aí, mais uma vez, Salomão lá atrás, em Provérbios 22:1, ele me ensinou o que eu aprendi na imersão. E aí estava escrito lá assim: é melhor ter boa reputação do que ter muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que ter ouro e prata. Branding é melhor do que ouro e prata. E posso falar para vocês, eu demorei 30 anos de vida para colocar R$1 milhão no meu bolso. O segundo veio em menos de um ano. Olha que doideira. Por quê? A marca já estava consolidada, eu já tinha feito coisa pra caramba. Eu já tinha construído coisa pra caramba, hoje é muito mais fácil. Difícil foi começar do zero. Difícil é construir do zero. Agora que existe uma marca consolidada, isso é muito mais legal. Reflexão: construir marca é plantar hoje para colher paciência. Amanhã. Sempre. Olha, a gente acha que a gente planta hoje para colher amanhã. Não. Quando a gente planta a marca, a gente colhe sempre. Cada real investido nisso retorna multiplicado no futuro. Essas foram as minhas 3 lições: execução, medo e branding. Só que eu quero deixar uma 4ª lição para vocês aqui, que ela tem a ver com uma 4ª coisa que eu aprendi na imersão. E por que eu não falei que eu aprendi 4 coisas lá? Porque a 4ª coisa seria over delivery. Vence quem surpreende na entrega. É muito legal executar, é muito legal fazer alguma coisa bem feita, mas também aprendi lá em Provérbios. Provérbios 22:29. Esse Provérbios aqui estourou a minha cabeça. Eu estava fazendo a pesquisa para fazer a live aqui para quem está assistindo, e hoje estou agradecendo aqui, eu acho que um dos maiores dias de live aqui, do maior número de pessoas. Esse bônus, e vai comentando aqui se está legal isso aí, eu estou falando o que eu aprendi na imersão, já falei sobre execução, medo e branding, e o 4º, que é um bônus, é over delivery. E olha o que Salomão escreveu. Você já viu alguém competente no seu trabalho? Isso é uma interrogação. Pois saiba que ele será promovido para trabalhar com reis e não com gente obscura. Aqui Salomão está falando de over delivery. Você já viu alguém competente? Ele vai... Tem uma outra versão aqui, eu gosto dessa versão que chama NTLH, que é nova tradução da linguagem de hoje. Mas na NVI, que é nova versão internacional, fala assim: você conhece alguém habilidoso? Essa pessoa se sentará com reis e comerá os seus banquetes. Olha que legal. Entregar mais, fazer mais do que a média. Qual que é o tema da imersão? Qual que é o tema do Pacheco e Reis? O que a gente coloca na parede aqui? Quem está atrás de mim ali, gente? Não sei se dá para ver aí, ó. Está atrás de mim. Faça mais que a média. Salomão já dizia isso há 3.000 anos antes de Cristo. O mercado está saturado de promessas, mas está carente de surpresa na entrega. Hoje, quem supera as expectativas constrói fãs e não apenas clientes. Na imersão vimos que o diferencial não está em prometer mais, está em entregar mais do que o combinado. Gerar expectativas e memórias e criar histórias que as pessoas querem contar. Eu vi várias pessoas que assim, nossa, a imersão custa R$500 e tal. Era unanimidade da pessoa virar e falar para mim no final assim: não, isso aqui ficou barato. Tá na cara que vocês não têm lucro com isso aqui. Eu vi assim, metade das pessoas que estavam na imersão trocando sua foto de perfil e usando uma foto que foi nossa, profissional. Só isso é tipo 150 conto? E você tirar uma foto profissional? Almoço, tudo. Incrível o que a gente fez, e eu tô falando isso aqui porque a gente vai ter outras turmas, a gente vai ter mais gente aqui para entregar, e foi muito legal. A equipe está de parabéns, eu como líder dessa trupe de pessoas qualificadas, de gente muito boa, eu tenho que falar isso aqui, estou falando aqui para todo mundo. Então, esses foram os nossos aprendizados na imersão. 1. Vence o jogo quem executa primeiro. Execução. Uma bacia de ideias não vale nada. Provérbios 14:23. O trabalho duro traz recompensas. Falar demais traz pobreza. Então, quando você estiver pensando muita coisa e está sem executar, começa a executar. É isso que traz riqueza. Por quê? Porque falar demais traz pobreza. Medo. Vai dar medo pra caramba. Vai ser foda a fazer, mas faça com medo mesmo. Provérbios 29:25. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. 3. Branding. Cada
centavo investido em marca retornará multiplicado. Provérbios 22:1. É melhor ter boa reputação do que ter muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. E um bônus é over delivery. Você já viu alguém competente no seu trabalho? Interrogação. Pois saiba que ele será promovido para trabalhar com reis e não com gente obscura. Pessoal, essas foram as minhas lições na imersão. Se vocês quiserem, compartilhem aqui comigo as lições de vocês, compartilhem lá no grupo de quem esteve na imersão, compartilhem aqui no meu direct. Se você gostou dessa live, dá uma curtida aí pra mim, não custa nada, não vai quebrar seu dedo, tem 27 pessoas aí, deixa um 100, deixa um qualquer coisa aí, deixa um oi pra mim aí na live, só porque eu tô aqui gastando meu tempo, eu saio de uma reunião, tem cliente me esperando lá, pelo meu compromisso de estar aqui. Obrigado, dona Sônia, a senhora é muito especial pra mim. Deixa um ok aí, qualquer coisa, porque esses eram os ensinamentos. Pessoal, obrigado, beijo pra vocês, todas essas lives estão guardadas e postadas no YouTube. Em breve essa também estará lá. Luísa, eu já vi que você está com um capital estético extremamente alinhado. Um abraço para você, minha querida. Fica com Deus. Tamo junto.